Amor em Foco, filme original Netflix, já está disponível na plataforma. Esse é um romance turco e conta a história de Sara, uma jovem editora de uma revista que dá uma pausa no seu trabalho para atender uma emergência na casa da sua avó. Lá ela acaba encontrando o Denis, seu vizinho que há muito tempo não ouvia, que também foi atender uma emergência na casa da sua avó. Depois de muito tempo, os dois acabam se encontrando e as brigas, as rinchas do passado acabam trazendo, acabam retornando com esse reencontro e eles precisam lidar nesse período enquanto ficam na casa das suas vós, precisam conviver enquanto ficam na casa das suas respectivas vós. É uma comédia romântica, é, bem mediana, bem acerta praticamente todos os pontos em que uma comédia romântica clichê atinge. Esse filme ele agrada, mas se você parar para pensar, ele tem alguns elementos que intrigam. Uma certa parte do começo é deixada, completamente deixada de lado e outra parte acaba assumindo na metade do filme. É estranho, parece que o filme ele foi gravado e depois precisou ser modificado no final. Algo assim do tipo. Primeiro a gente acompanha a Sarah, que ela é uma editora de uma revista e ela está em busca de uma promoção. Ela precisa fazer uma entrevista com fotógrafo muito famoso, muito específico. Esse fotógrafo ele tira fotos incríveis, maravilhosas e só que esse fotógrafo não divulga a sua vida particular. Ele é bem fechado, ele recusa todas as propostas de entrevistas e ela quer tentar convencer ele a aceitar essa entrevista para que ela consiga essa promoção. Mas ela precisa atender essa urgência na casa da sua avó, mas tudo e quando chega lá na casa da avó dela, tudo isso não passou de um plano para aproximar os dois, para que os dois pudessem se encontrar e pudesse, óbvio, né, ter um romance. Elas servem um pouco de cupido, é muito claro as intenções dela bem nessa primeira parte da história, de propor esse reencontro, inclusive elas fazem uns certos planos de um ter que encarar o outro, mas os dois se odeiam, os dois não podem se olhar que já começam a brigar, coisas acabam acontecendo, como por exemplo, a Sarah vai pegar um gato que está acima da árvore e aí as avós tiram a escada, chamam o rapaz, aí ela derruba a escada na cabeça dele, enfim. Há diversas cenas desse mesmo estilo, em que ela tenta pedir desculpa, ela tenta fazer algo bom, mas acaba dando ruim, ele acaba ficando bravo, os dois brigam, e tudo isso acaba se repetindo várias e várias vezes. Então, eu tô nessa primeira parte, não sei, 30, 40 minutos, a gente vê essa história das avós servindo de cupido para os seus netos. Mas isso acaba sendo deixado completamente de lado e uma nova história, um outro arco acaba entrando, que é a questão da Sarah e querer uma promoção, e ela precisa fazer uma entrevista com esse fotógrafo, mas ela descobre que o fotógrafo que todo mundo quer entrevistar e que não divulga a sua imagem é o seu vizinho, Denis. Sim, é comédia romântica, aceita. Aceita que dói menos. E assim ela vai, busca fazer uma entrevista para ele, só que ele odeia ela odeia ele, mas ela quer essa entrevista, ela quer essa promoção e ela precisa mudar a forma que ele olha para ela, precisa, né, pedir desculpas ainda mais para ele e pedir para ele fazer essa entrevista para ela conseguir ser promovida e não ser demitida. Enfim, aí o filme ele assume essa nova história, assume esse um novo roteiro. É estranho como isso acontece. No começo a gente vai achando que são duas histórias que acabam acontecendo de forma juntas, forma unidas, mas se você parar e prestar bastante atenção, depois da cena das avós, eu não lembro, depois da cena da prisão, eu não lembro das avós. Depois que eles foram presos, eu não lembro. E elas simplesmente somem, o roteiro simplesmente esquecem das avós e acabam assumindo essa nova história, dessa pretensão da Sarah em fazer essa entrevista para ser promovida
e vencer do seu concorrente que quer tanto ser promovido e óbvio, os dois se odeiam. Então, as histórias dos Cupidos são deixadas de lado e a gente tem nessa nova história onde ela acaba é, né, tendo essas segundas intenções em se aproximar do Dave. Só que conforme os dois acabam se aproximando, o amor acaba surgindo ou ressurgindo, né, os problemas que os dois tinham no passado, quando eles tinham 15 anos, começam a ser resolvidos, as angústias, os medos da Sarah, ela que não gosta de moto, pois perdeu seus pais no acidente de moto devido a algo em que ela estava presente, algo que ela fez e que magoa bastante ela, então ainda machuca esse passado dela. O Dave, que é filho de pais separados e que vive sozinho, é muito reservado. Ele gosta do trabalho, ele tira fotos e gosta que apenas a sua arte seja divulgada. Não gosta de levar crédito, ele gosta que a satisfação dele é que apenas a arte dele seja é, que a recompensa dele é o que a fotografia pode transmitir pelas pessoas. O filme tenta dar essa filosofada, tenta dar, trazer essa poesia. Só compre, é gostoso, é convincente. Não sabe, não sei, depende de cada um, mas só vai, que aí é uma comédia romântica, você aceita o que vem e pronto. Aí você, depois do final das contas, analisa se gostou, se não gostou. Eu particularmente não precisava de forçar essa barra e tentar dramatizar o personagem para esse lado filosófico, para esse lado poético, já que inclusive, né, aquela primeira parte foi completamente esquecida da história e agora tem uma nova história sendo contada, né? Então para mim não faz tanto sentido justamente por essas duas histórias que são diferentes e que não conseguem funcionar juntas. Mas enfim, os dois acabam se consertando, começam a se apaixonar e óbvio que essa questão da aposta acaba retornando e pronto, final. Né? Eu estou dando muito mais informações do filme e assim nós temos esse filme que aposta bastante nessa comédia romântica, tem uma estrutura problemática de roteiro, tem uma parte que é deixada de lado, uma outra parte surge na metade do filme, numa outra história, praticamente surge e que acaba sendo a definitiva e que não conversa tão bem com aquela primeira parte, mas no final das contas o filme ele consegue finalizar bem como uma boa comédia dramática, com um bom drama, com uma boa trilha sonora bem romântica, bem gostosa de acompanhar e, e que creio que por mais que tenha tantos problemas assim, vai, agrada. No final das contas, eu tenho boas memórias. Dá para ter boas memórias, sim. É só a parte das avós, não precisava ter largado as avós. Mas deixaram as avós de lado, elas sumiram. Eu não entendi por que deixaram as avós de lado. Esse é meu trauma com o filme Amor em Foco. As avós foram largadas, foram deixadas de lado. Mas enfim, vão e assistam o filme, deixa a sua opinião aqui embaixo, vai ser interessante saber um ponto de vista diferente, uma crítica diferente, né, um posicionamento diferente. Se concordou, se não concordou, deixa aqui uma curtida, se inscreva no canal e até a próxima, pessoal. Tchau!